Olá, meu nome é Harley De Nicola, sou médico radiologista da FIDE e vou falar sobre Doppler de carótidas e vertebrais. Este exame tem o objetivo de determinar a presença de ateromatose, que é a presença de placas e sinais de sua instabilidade, quantificação das estenoses, determinação de variações anatômicas, tortuosidades, aneurismas, estabelecimento de possível roubo de subclávia e controle pós-cirúrgico, diferencial entre stent e endarterectomia. O que é preciso ser avaliado no exame? Ao modo B, a caracterização anatômica e suas variações, a análise das placas, atentando-se aos sinais de instabilidade, medida do complexo médio-intimal e no Doppler, a presença e sentido de fluxo, análise da velocidade de pico sistólico nas carótidas comuns, carótida interna, carótida externa e nas artérias vertebrais, busca de aumentos de velocidade pelo artefato de aliasing, análise da relação das velocidades, se for pertinente. Desta forma, apresentamos um roteiro de exame. O ultrassom Doppler de carótidas e vertebrais é habitualmente realizado com o paciente em decúbito dorsal, com o pescoço levemente estendido para o lado oposto ao que vai ser examinado. Deve ser utilizado o transdutor linear, pode-se utilizar o convexo ou setorial também. Realizar cortes transversais e longitudinais ao modo B. Estudar a anatomia, no sentido de diferenciar a carótida interna da carótida externa e tortuosidades. Mensurar complexo médio-intimal. Determinação e caracterização de placas. Quantificação do grau de estenose. Avaliação das artérias vertebrais. Em relação à diferenciação entre a artéria carótida interna e a artéria carótida externa, a interna geralmente é lateral e posterior, ela é mais externa, possui maior calibre, muito raramente com ramos e com padrão espectral de baixa resistência, com fluxo diastólico alto e persistente. O pico sistólico é arredondado. A artéria carótida externa geralmente é medial e anterior, ela é mais interna, menor calibre, com ramos e com padrão espectral de alta resistência vascular. Pico sistólico normalmente é pontiagudo. A artéria carótida externa responde à percussão. Técnica de mensuração do complexo médio-intimal. Deve-se medir no mínimo 1 centímetro proximal a bifurcação. Sempre que possível na parede posterior, medir a adventícia, a média e a íntima. Utilizar medida automática se disponível no aparelho. Medida manual ponto a ponto. Média de no mínimo 5 medidas de cada lado. Considerado espessado se maior que 1 milímetro. Reclassifica o paciente de grupo de risco intermediário para alto risco. Se maior que 1,5 milímetros, já é considerado placa. Doppler colorido. Ganho adequado para identificar picos de velocidade. Doppler pulsado, ângulo Doppler entre 30 e 60 graus. Amostragem sempre no terço médio do vaso. Ganho. Ajustar para que a cor alcance a superfície da camada íntima do vaso. O ganho baixo pode não detectar fluxo gotejante. O ganho muito alto extrapola a parede, dificultando a detecção de placas. A colocação da caixa de cor, ou box, do Doppler colorido deve ser realizada no sentido do vaso, como observado na primeira figura à direita. Já na segunda figura, à esquerda, vemos o posicionamento incorreto da caixa. O macete aqui é observar a formação de um X de incorreto pelo vaso e pela caixa de cor. O mesmo princípio é usado para colocar a amostra do Doppler pulsado. A linha do Doppler pulsado deve estar no mesmo sentido do vaso e da caixa do Doppler colorido. Novamente, o macete aqui é observar a formação de X de incorreto pelo vaso e pela caixa de cor e linha do Doppler pulsado.
Observe que na primeira figura, com a correta colocação da caixa e da linha do Doppler pulsado, conseguimos um ângulo adequado entre 30 e 60 graus. Porém, na segunda figura, o ângulo obtido está acima dos 60 graus recomendados, com o registro errado do pico da velocidade sistólica. O exame normal é caracterizado por paredes arteriais regulares, diâmetros normais, luz anecoide, mapeamento colorido anatômico, padrão espectral habitual sem borramentos, velocidades sistólicas dentro de faixas normais. Lembramos que a identificação de variações anatômicas é comum e deve constar no laudo, uma vez que pode impactar na terapêutica intervencionista. As tortuosidades e acotovelamentos, além de poderem estar relacionadas a patologias como a fibrodisplasia, podem repercutir no fluxo distal dos vasos. A análise da placa baseia-se nos seguintes parâmetros: topografia, dimensões, ecogenicidade, características da superfície, se regular, irregular ou ulcerada, e repercussão hemodinâmica, ou seja, o grau de estenose. As placas podem ser calcificadas e não calcificadas. Nas calcificadas, elas são não vulneráveis, nesse caso, o estudo da superfície não importa. A placa anterior pode subestimar a avaliação e isso deve ser mencionado no relatório. As placas não calcificadas podem ser hipoecogênicas ou ecogênicas, sendo que as hipoecogênicas são mais gordurosas e vulneráveis, e as ecogênicas são mais fibrosas e menos vulneráveis. As placas podem ser ainda homogêneas ou heterogêneas, sendo que as heterogêneas são mais vulneráveis. A placa instável está associada a um risco 6 vezes maior de evento cardiovascular, sendo de fundamental importância a identificação dos sinais que sugiram instabilidade, como componente mole, capa fibrosa fina, superfície irregular, que é uma depressão de até 2 mm, e ulcerações, que é uma depressão superior a 2 mm. Esta é a tabela publicada por Grant e colaboradores em 2003. Ela é utilizada como parâmetro para o cálculo de estenose. Basicamente, utiliza-se a primeira coluna, que corresponde às velocidades de pico sistólico da artéria carótida interna. Velocidades normais são sempre inferiores a 125 cm por segundo. Os parâmetros adicionais, como a relação entre as velocidades sistólicas entre as artérias carótidas internas e carótidas comuns, devem ser utilizados quando detecta-se velocidades muito altas ou muito baixas nas artérias carótidas comuns, ou quando ocorre dissociação entre a avaliação ao modo B e as velocidades obtidas. Exemplo de estenose inferior a 50%, com velocidade de 75,3 cm por segundo. Um outro exemplo, com presença de placa e estenose entre 50% e 69%, com velocidade de 139,2 cm por segundo. Exemplos de estenose superior a 70%, com velocidades sistólicas respectivamente de 445,7 cm por segundo à direita e 348,4 cm por segundo à esquerda. Diferencial entre oclusão e suboclusão. O diagnóstico diferencial entre essas condições pode ser difícil. Na suboclusão, a velocidade pode estar reduzida ao invés de aumentada. Algumas dicas: regular adequadamente os parâmetros, usar o Doppler de amplitude, procurar fluxo distal, usar transdutor convexo, usar cortes transversais além dos longitudinais, identificar padrão de alta resistência proximal, que são to and fro ou staccato. O contraste por microbolhas confirma o diagnóstico. Quando há oclusão da artéria carótida interna, a circulação anterior, antes suprida por ela, passa a ser suprida pelas comunicações do polígono de Willis, artérias comunicantes posteriores e anteriores. A circulação colateral extracraniana também é importante mecanismo compensatório.
Em boa parte dos casos, um sinal indireto de oclusão da carótida interna é a inversão do fluxo na artéria oftálmica, não observado em todos os casos e pode estar presente em pacientes normais. No exemplo, fluxo normal na artéria oftálmica esquerda e invertido, contrário ao globo ocular, do lado direito. Em relação às artérias vertebrais, o estudo das artérias vertebrais se baseia no mapeamento com Doppler colorido e espectral no plano longitudinal, indicando a direção do fluxo. Patologias. Temos a hipoplasia, quando o diâmetro é inferior a 1,5 mm. A obstrução, ocorre aumento da velocidade de pico sistólico. Possível obstrução na sua origem, quando ocorre a redução da velocidade de pico sistólico com presença de padrão tardos parvos. Roubo da subclávia, presença de fluxo reverso e alterações espectrais que mostram a incisura mesosistólica. Possível fístula arteriovenosa, fluxo diastólico bastante aumentado. A síndrome do roubo da subclávia é uma doença relativamente rara, relatada em aproximadamente 6% dos pacientes assintomáticos com sopros cervicais. Nela acontece uma desordem vascular, na qual ocorre uma inversão do fluxo de sangue da artéria vertebral ipsilateral, decorrente de uma estenose proximal à sua origem, geralmente uma oclusão da artéria subclávia ou, mais raramente, do tronco braquicefálico. Nas fases mais iniciais, o chamado pré-roubo de subclávia, aparece a incisura mesosistólica na onda espectral, progredindo para fluxo reverso, o chamado sinal do coelho, até atingir o fluxo reverso total no roubo da subclávia. Lembramos que a avaliação da velocidade da artéria vertebral deve ser realizada sempre que possível no segmento V2, ou seja, entre os processos transversos, pois nesse segmento a artéria está mais retificada. Mostraremos exemplos de outras patologias que devem ser pesquisadas. Iniciamos com a dissecção, que corresponde à separação entre a média e a íntima, falso lúmen entre as camadas da parede. Pode-se detectar apenas um fluxo anormal na maioria dos casos, ou seja, o fluxo reverso em luz verdadeira e o fluxo de alta resistência proximal à dissecção. Melhor visualizada pela ultrassonografia quando são crônicas. A carotidínia é definida como processo inflamatório doloroso pericarotídeo, que se apresenta como um tecido hipoecóico envolvendo a porção distal da carótida comum e a bifurcação carotídea, de aspecto excêntrico, determinando um mínimo ou nenhum estreitamento luminal. Geralmente apresenta resolução espontânea, podendo apresentar uma placa mole durante esse processo. A arterite de Takayasu é uma vasculite crônica de etiologia desconhecida que acomete principalmente a aorta e seus ramos principais. Ocorre uma inflamação granulomatosa transmural, podendo causar estenose, oclusão, dilatação ou formação de aneurismas nas artérias envolvidas. O web carotídeo é definido como uma hiperplasia da íntima em forma de banda, localizada na porção posterolateral do bulbo carotídeo. Ao promover mecanismo pseudovalvular, predispõe a fluxo lento e formação de trombos que se soltam, fazendo AVS de repetição. As seguintes informações devem constar no laudo. No corpo do laudo devem constar achados pertinentes no modo B, ou seja, presença, localização e características das placas na artéria carótida interna, achados pertinentes no modo Doppler colorido e espectral, medida da velocidade de fluxo na carótida comum e na carótida interna, comentários sobre limitações do estudo. Na impressão diagnóstica devem constar a estimativa do grau de estenose da carótida interna e a comparação com estudos anteriores. Deixo a seguir a base de pesquisa que utilizei para este trabalho. Para maiores informações, visite o nosso site. Obrigado!